Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Não é o Viagem na CBN, é o Pit Stop CBN, mas a gente embarcou aqui numa viagem com o Ricardo pela Espanha e a gente vai conhecer aqui várias curiosidades sobre o mercado automotivo por lá. Ricardo, bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Que horas aí? 4 horas de fuso, mas eu cheguei ontem, Fernanda, já estou de volta. Tá, você já tá no meu fuso, então? Já tô igual a você, então você chegou, eu cheguei também, né? Você tá voltando aí de férias e eu cheguei ontem, estou aqui já no Brasil para poder falar com esses nossos ouvintes e trazendo um pouco das curiosidades e o comportamento do espanhol em relação a essa indústria automotiva lá na Espanha. Vai ser muito legal o papo de hoje. Muito bom. Ricardo, era uma feira de automobilismo? Não, a gente juntou alguns empresários do Brasil e nós fomos visitar as novas tecnologias. Você sabe que viajar é muito bom, então viajar ainda para você buscar novos horizontes, conhecer as inovações, as tecnologias, oficinas, fomos conhecer várias oficinas, fomos a uma seguradora também muito grande aqui no Brasil, então a gente teve todo um trabalho aí de busca de novas informações aí para o nosso setor automotivo aqui do Estado do Espírito Santo. Conta então pra gente o que vocês descobriram por lá. Pois é, temos algumas curiosidades, né? Uma das curiosidades que nós vimos lá nas oficinas, Fernando e nossos ouvintes, é que a turma lá, eles trabalham em 2 turnos, algo diferente daqui. Eles começam às 7 da manhã, vão até às 15 horas, com 20 minutos de lanche. Então, as oficinas trabalham dessa maneira. O outro turno, Fernanda, começa às 14, aí eles ficam juntos, basicamente 1 hora, é o tempo das 2, né, das 14 às 15, a pessoa passar para o outro que está fazendo, um lanterneiro passa para o outro lanterneiro, um pintor, um ajudante, um mecânico. Olha, eu parei esse carro aqui, você dá continuidade, uma área de montagem, né? E eles trabalham 40 horas semanais, então trabalham muito em 2 turnos. Outra coisa, como lá é muito frio, agora eu peguei 1 grau, peguei 2 graus, sensação térmica aí de -2. Então, o que acontece? Não dá para pintar o carro pela manhã. E aí o pintor, eles acabam flexibilizando. Ele pode chegar mais tarde, porque pintar um carro mesmo na cabine, com ele muito quente, mas toda a estrutura é muito fria, né? Então, você tem um compressor que joga ar e tal. Então, o pintor chega mais tarde, né? E isso é bem interessante. Se tratando de carro, outra curiosidade é que o seguro para terceiro lá é obrigatório. Então, bateu, o seguro vai arcar com prejuízo do teu carro, naturalmente, se você fizer o seguro para você, e para o terceiro, com certeza. Nunca ele vai ficar na mão. E com isso, diminui muito as brigas de trânsito na justiça. Que legal. Então, isso aí também é obrigado. Então, você comprou um carro, você vai ter que fazer o seguro obrigatório. Ricardo, eu conheço pessoas que não têm. É verdade. Tem pessoas lá que acabam não fazendo seguro, correm um grande risco, mas essa pessoa, eu fiz essa pergunta, inclusive, para a pessoa que estava nos assessorando, nos dando todas as dicas. Ele falou, olha, essa pessoa não tem casa no nome, ele não tem nada no nome dele, aí ele corre um grande risco, né? Ele corre um grande risco. Perder o carro, ele vai. Com certeza que a pessoa vai acabar pegando o carro dele. Mas ele não pode ter nada no nome. Então, isso é outra coisa interessante também, né? Outra coisa interessante é que lá, o segurado e o terceiro, a autorização lá, que aqui demora 2, 3 dias, lá com 2 horas, Fernanda, bateu, levou para uma oficina, com 2 horas ele é autorizado. E até 3.000 euros, né, ele já está aprovado para fazer o serviço. Então, um carro, você está lá, bateu na traseira de outro carro, levando a oficina, até 3.000 euros, a oficina já pode começar a trabalhar e nós não vamos sofrer aquele problema que acontece aqui no Brasil, a falta de peças. Lá o carro ele é aprovado e ele sai mais rápido. Então, aqui, as seguradoras fornecem peça para as oficinas. Lá não. Lá quem compra é o dono de oficina. Consequentemente, o serviço anda muito mais rápido nesse sentido, né? Outra coisa também legal... Aqui, Ricardo, esse valor mínimo não existe, né? Você tem que aprovar com a chegada de peças e demora o quê? Uns 30 dias isso tudo? Hoje leva-se, em média, 3 dias para poder aprovar um seguro pela seguradora, seja qual for a seguradora. É uma média.
3 Aham. dias. E depois, eles, depois de aprovado, claro, dias úteis, depois de aprovado, tem que aguardar as peças chegarem. É claro, o carro não tem peça, é só a pintura do para-choque. Depois de aprovado, você já pode trazer para a oficina. Mas geralmente tem troca de para-choque, lanterna, farol, capô, essas coisas todas. Você, em média, de 12 a 15 dias úteis. Aí começa a ficar complicado. Então, você tem aí 3 dias, mais de 12 a 15, vamos colocar 15 dias úteis o seu carro parado na oficina, esperando o processo de liberação e chegada de peça. Nesse caso, lá é em 2 horas, tem esse diferencial, e também o dono de oficina pode comprar a peça. Ele tem mais agilidade, ele vai e compra no mercado, ele compra na concessionária, ele compra nas lojas, ele resolve o problema de uma maneira muito, muito tranquila. Outra coisa também que eu achei interessante, os nossos ouvintes vão gostar dessa, é que os carros lá, e na sua grande maioria, serviço de repintura, Fernando, eles não são polidos, né? Não há polimento nesses carros, nesse Como tipo assim? de carro. O carro é feito dentro da pintura. Isso é o que eu encontrei na internet. Olha só. Oi, Fernanda. Tô te ouvindo. Você tem um assistente aí hoje. O Siri aqui entrou Aham, aqui, já passei por isso. complicou aqui a minha vida, não é a primeira vez que isso acontece. Então, o que acontece? O carro lá, todos eles são feitos a pintura dentro de uma cabine. Tá. Mas o espanhol não é muito exigente, então o polimento não existe. O profissional polidor quase não tem. Então, do jeito que o carro sai da pintura, lá da cabine, eles montam, lavam o carro e já entregam para o cliente. O brasileiro é mais exigente, num detalhe, um cisco, uma coisinha qualquer. Claro, escorrer um pouquinho do verniz, eles vão mexer. Eles vão lá, vão lixar e vão polir. Mas não tem aquela coisa do polimento geral, aquela coisa da vitrificação. Eles não têm muito essa coisa do cuidado com o carro, como o brasileiro, que tem uma paixão pelo carro, entendeu? O polimento dá o brilho também, né? Mas a pintura já vem. Quando você já faz uma boa pintura, um bom verniz, ele já vem com um carro zero, por exemplo, ele não é polido. Mas lá também é zero cisco, né? Dentro dessas fábricas, dessa linha de montagem, não tem nenhum tipo de cisco. O problema é o cisquinho. Esse cisco é que dá problema. Aí você viu um detalhezinho na pintura, fala, poxa vida, aí você precisa fazer o polimento, né? Isso também é muito interessante. Já tem pergunta de ouvinte aqui para você, hein? Vamos lá. Mas deixa eu te falar um negócio que está acontecendo com essa guerra lá na Ucrânia. Fale. Gás. Olha só, essa guerra na Ucrânia, ela descontrolou muito o mercado automotivo, principalmente porque a Ucrânia é um grande fornecedor de peças, principalmente farol, Fernanda. Está faltando farol de todos os modelos lá na Europa. Então, você precisa, teu carro está pronto, você precisa colocar um farol, você não tem um farol. Então, a Ucrânia descontrolou também o mercado automobilístico nessa área de peça lá na Europa, principalmente ali na Espanha, enquanto esse nosso consultor falava para a gente. Mas vamos Eu achei que o problema também era combustível, não é? Não, combustível até que tem, tá tranquilo. Mas a peça em si, hoje eles estão passando com essa grande dificuldade, né? Entendido. Vamos lá, então. Posso seguir aqui? Posso. Falar um pouquinho dessa frota circulante. A frota circulante da Espanha, Fernanda, é de 14 anos de uso. Enquanto a do Brasil, nós estamos em 10 anos. A frota deles lá está mais velha do que a nossa. E lá, eles têm 25 milhões de carros, enquanto aqui a gente tem quase 60 milhões de carros leves. Mas temos uma diferença. A cada um carro é para 2 habitantes. E aqui no Brasil é de 1 para quase 5, né, habitantes. Então, eles têm mais carro lá por habitante. Então, eles têm menos carro, mas também tem menos habitantes, naturalmente, mas nessa fração aí acaba sendo uma relação bem interessante. Outra coisa que me surpreendeu foi que desses 25 milhões de carros, 1% só é elétrico. Eu imaginei que a Espanha, a própria Europa, tivesse mais carros, já estivesse nessa pegada de ter mais carros. Então, eu estou pegando exemplo Espanha. Espanha tem 1% só de carro elétrico, 100% elétrico. 3% são híbridos, que é elétrico mais motor a combustão. 32%, Fernando, é gasolina antiga. 34% gasolina e diesel, 24% os carros acima de 12 anos. E outro detalhe, quem tem carro antigo lá, Fernando, é rico, tá?
aquelas Mercedes antigas, aqueles Rolls Royce antigos, são pessoas ricas, porque pagam muito imposto, ok? Olha só, hein? A pergunta do E aqui ouvinte fala muito de frota, é a do Gerson, e ele perguntou sobre o mercado de elétricos. É isso aí, Gerson, que ótimo, estamos alinhados. Olha só, realmente lá, com 25 milhões de carros, 1% só é elétrico. Eu imaginava que eles teriam mais, já seriam mais evoluídos. Mas também tem um detalhe, tá, Gerson? Que eu também perguntei para o consultor. Ele me dizia o seguinte: se você for fazer uma viagem para o cantão da Europa, para o interior, vamos chamar assim, você precisa programar, porque não tem esses autopostos ainda. Tem muitos postos que você encontra facilidade. Eu não sei se você sabe, Fernando, a Tesla, junto com o Starbucks, eles prepararam uma estrutura em autopista, agora um container. O cara toma um café, enquanto ele toma um café, eles fizeram várias estações de recarga, com 20 minutinhos, 15 minutinhos, você recarga bota uma carga nova no teu carro elétrico, estou falando, tá? Foi uma junção com a Tesla, e você segue adiante. Na Europa ainda não tem, então tem dificuldade sim para ir para o interior, como você fosse daqui, sei lá, eu vou lá para cima de Colatina, vou lá para Alegre, lá fica, não estou dizendo que não tenha nessas cidades, tá? Mas é como fosse uma distância maior, você vai encontrar dificuldade em abastecer o seu carro. Eles estão se programando. Viajam no carro elétrico, mas tem que fazer a programação, tá? Ou então ter tempo de carregar numa tomada comum, que aí vai levar de 8 a 12 horas para carregar o carro por completo. Entendido. Tá? Mas esse detalhe do carro antigo, lá ele paga muito imposto. Aí você me pergunta, Ricardo, mas por que paga imposto? Por causa da emissão de gases. Então, essa emissão de carbono, por isso que eles colocam 1% de elétrico, 3% de híbrido, 33% de gasolina, carro antigo. Eles observam muito isso, como essa frota se comporta. Então, quem tem carro antigo, ele coloca mais emissão de gases na atmosfera. Com isso, ele paga mais caro. No Brasil é diferente, Fernando, olha que interessante. Isso. Quanto carro mais velho você tem, você deixa de pagar os impostos. É verdade, o IPVA é assim, você tem o desconto, praticamente isenção, Benefício. né, com mais de 14 anos. Justamente, você tem benefícios. O Ricardo, fechando aqui por causa do tempo, quanto custa um carro elétrico lá? Bom, o carro elétrico lá, 100% elétrico, um carro pequeno, tá, Fernando? Um carro pequenininho, bem compacto, ele está custando 25 mil euros. Né? Aproximadamente dá no Brasil, a moeda de hoje, 140 mil reais. E um carro médio custa 35 mil euros. Já é um carro mais confortável, um carro melhor, que custa 200 mil reais. Então, um exemplo aqui no Brasil, o Kwid, que é um dos carros mais baratos, eu acredito ser o mais barato ainda, ele está custando aproximadamente 150, 160 mil reais. Sistema de garantia de 3 anos lá, estamos falando de 7 a 10 anos, tranquilamente. Então, tem uma diferença. O carro lá ainda é mais barato. Você compra carro mais barato lá na Europa do que aqui. Nós sabemos que o imposto sobre os carros aqui é muito pesado. E tem incentivo? Tem incentivo, sim. Para você ter ideia, quem tem um carro elétrico lá na Espanha, ele não paga pedágio. Então, todas aquelas autopistas por onde você passar ali, você tem a tranquilidade de não pagar pedágio. E fora alguns detalhes também na documentação, que também tem alguns incentivos na documentação. Excelente. Para finalizar mesmo, qual o carro que mais circula lá, que você passa e encontra em toda esquina? Lá tem muito carro, de todos os modelos, Fernanda. Aí não dá para falar. Você tem do BMW, você tem do Volkswagen, você tem da Ford, você tem você tem muito carro chinês também lá, tá? Tem carros lá que você não conhece a marca, andando pelas ruas. Eu parava para ver que carro é esse. Carros magníficos, carros lindos, mas é muito carro chinês, com nomes diferentes, que não dá para gravar, mas uma frota assim, circulante, de uma diversidade muito grande. Lá eles recebem todo tipo de carro, todo tipo de influência. Tá certo. Muito legal e muitas novidades, muita coisa boa a gente aprendeu com os europeus. Muito bom. Te espero na próxima segunda, hein? Tá bom, Fernando. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Até semana que vem.